Um leão macho adulto foi encontrado morto entre os arbustos secos de Kruger, na África do Sul. E o corpo não contava a história que deveria contar. Não havia mordidas, não havia arranhões de outro felino rival. As costelas do lado direito estavam completamente esmagadas, perfuradas de dentro para fora, como se algo tivesse atravessado o tórax, com uma precisão que nenhum confronto natural entre predadores costuma deixar. Os rastreadores da reserva chegaram primeiro pelo cheiro, depois pelo silêncio e só depois pela cena em si. Mas o que realmente os intrigou não foi a violência do ferimento. Foi o que se afastava dele. Um deles se agachou perto das costelas expostas e ficou ali, parado, por mais tempo do que qualquer protocolo de campo exige. Alguma coisa naquela cena não fazia sentido, e ele ainda não sabia dizer o quê. Nenhuma pegada de garra ao redor do corpo. Nenhum rastro de coalizão rival disputando aquele pedaço de território. As marcas que saíam da clareira, afundando fundo na terra seca, sob um peso imenso, tinham o formato de cascos bifurcados. E aí a conclusão chegou antes de qualquer explicação. O responsável não tinha presas, não tinha garras. O responsável era um herbívoro. O predador mais temido da savana africana não havia sido derrotado por outro carnívoro. Ele tinha sido executado por uma de suas presas. Então fica a pergunta que nenhum guia experiente de Kruger conseguia responder direito. Que animal, entre todos os herbívoros do continente, teria a brutalidade, a força e a audácia necessárias para caçar o próprio caçador e depois desaparecer, calmo, dentro da escuridão da savana? Bem-vindos ao Reino Selvagem. Hoje, você não vai ver a natureza seguindo a hierarquia que ela mesma escreveu. Vai ver justamente o contrário, o momento em que essa hierarquia precisa ser quebrada para que uma lenda possa nascer. Deixa o like agora, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. A savana de Kruger opera sob uma lógica antiga, testada e comprovada ao longo de milhões de anos. Leões caçam em coalizão, coordenados quase como unidades de combate. Búfalos cafre, mesmo sendo um dos herbívoros mais imprevisíveis de toda a África, seguem uma regra silenciosa, mas amplamente respeitada por todos que vivem naquele ecossistema. Um indivíduo isolado, principalmente um jovem sem a proteção do rebanho, é presa fácil. Foi assim durante gerações, até que os guardas florestais de Kruger começaram a notar um padrão que simplesmente não encaixava em nenhum manual. Ninguém sabe ao certo quando ele apareceu pela primeira vez. Mas os relatos mais antigos de guias e biólogos de campo apontam para cerca de 6 anos atrás, quando pegadas de proporções incomuns começaram a surgir na lama seca das margens do rio Sabi, sempre isoladas, sempre se afastando de cenas de confronto que ninguém tinha testemunhado ao vivo. E os rastros eram tão grandes que os primeiros guardas que os encontraram desconfiaram que fosse brincadeira de algum colega, porque a distância entre as passadas indicava um búfalo maior do que qualquer espécime já catalogado na reserva. Nos acampamentos e nas rádios dos guias, ele ganhou um apelido dito com uma mistura de respeito e desconforto. Chamam-no de O Marcado, por causa da cicatriz irregular que atravessa toda a lateral esquerda do seu corpo, visível mesmo à distância. Quando pesquisadores finalmente conseguiram uma observação direta e documentada, a primeira reação não foi anotar nada. Foi conferir os instrumentos de medição de novo, porque aqueles números pareciam grandes demais para serem reais. Mas eram. Mais de 850 quilogramas, um porte muito acima da média para a espécie. E tem mais. A estrutura óssea sobre o crânio, conhecida como chifre em bossa, estava mais espessa e mais fundida do que em qualquer outro macho já catalogado ali. Parece um capacete natural, um que absorve
e devolve impactos capazes de destruir o crânio de qualquer outro grande herbívoro africano. Não é uma estrutura decorativa. É uma arma moldada por décadas de sobrevivência em um lugar que não perdoa fraqueza. A verdadeira história desse animal, porém, está escrita no próprio corpo dele. Além da cicatriz principal, existem marcas menores espalhadas pelo pescoço e pelos flancos, um mapa inteiro de confrontos anteriores que ele sobreviveu. Cada uma delas conta a mesma coisa. Algo tentou derrubá-lo e falhou. Deixa o like agora, porque o que vem a seguir explica por que esse búfalo específico se tornou o único indivíduo já documentado da espécie, caçando ativamente os predadores que um dia o caçaram. Havia um detalhe, porém, que ninguém conseguia explicar direito. Toda vez que a mesma coalizão de leões se aproximava do rebanho, o marcado reagia antes mesmo de qualquer ataque começar, antes de qualquer rugido, antes de qualquer aproximação visível. Era coincidência? Era faro apurado e só isso? Ou ele realmente lembrava daqueles animais específicos, como se guardasse um arquivo próprio de rostos e cheiros que já tinham tentado matá-lo antes? Pesquisadores que estudam búfalos cafre já haviam documentado algo parecido em outras populações. Uma capacidade de reconhecimento individual bem mais desenvolvida do que se imaginava, inclusive em relação a predadores específicos que já os atacaram. Não é medo genérico de leão, é reconhecimento direcionado, o tipo de resposta normalmente associada a animais de cognição social mais sofisticada, como elefantes. E há um comportamento que reforça isso e que, sinceramente, ainda intriga quem estuda a espécie. Búfalos comuns, diante de uma coalizão, se agrupam quase por instinto, formando um círculo fechado com os filhotes protegidos no meio. É tão previsível que os próprios leões aprenderam a explorar as brechas disso ao longo de gerações. O marcado simplesmente não segue esse roteiro. Ele rompe a formação, avança sozinho e escolhe o alvo antes que o alvo escolha ele. Mas os guias mais antigos da reserva carregam uma explicação diferente para tudo isso, transmitida há anos entre quem trabalha diariamente naquele trecho do parque. Segundo eles, quando ainda era filhote, o marcado foi encurralado junto da mãe por uma coalizão de leões durante a estação seca, justamente o período em que a escassez de água força rebanhos inteiros a se concentrar em poucos pontos. A mãe foi derrubada ali mesmo. O filhote escapou por pouco, carregando desde então a cicatriz que hoje define sua identidade entre os guias. Pode ser lenda repetida entre acampamentos. Pode ser observação real. O que os biólogos confirmam, objetivamente, é que a agressividade desse animal se direciona de forma desproporcional contra coalizões de leões, muito além da simples defesa territorial esperada da espécie. E 2 episódios específicos transformaram o marcado em lenda viva dentro da reserva. O primeiro aconteceu numa manhã de início da estação seca. Pesquisadores monitoravam uma coalizão de 4 leões através de colares de rádio, parte de um projeto que já durava meses. A coalizão identificou o rebanho pastando perto de uma fonte de água reduzida e iniciou a manobra clássica de cerco, isolando um indivíduo mais jovem na periferia do grupo. Foi então que o marcado se destacou sozinho do resto do rebanho. Ele não recuou para o centro do grupo, que seria o esperado. Avançou direto na direção da coalizão, abaixando os chifres, ganhando velocidade como um veículo pesado, acelerando antes da marcha máxima. Pelos binóculos, os pesquisadores viram o golpe. Lateral, ascendente, atravessando o tórax do macho mais próximo antes que o resto da coalizão sequer conseguisse reagir. Os outros 3 recuaram na hora, deixando o companheiro para trás. A presa tinha caçado os caçadores. O segundo episódio elevou essa reputação a outro patamar.
Meses depois, uma hiena adulta tentou se aproximar do rebanho pela retaguarda, aproveitando a distração de um grupo de turistas em segurança dentro de um veículo próximo. Ela nem chegou perto. O marcado identificou o movimento antes da aproximação terminar, avançou, encurralou o predador contra um afloramento rochoso e desferiu golpes sucessivos até o animal parar de se mover. A equipe de manejo, treinada para não interferir em confrontos naturais, só registrou a cena em silêncio, sem saber muito bem o que fazer com o que tinha acabado de ver. Porque não era só uma vitória. Era uma caçada deliberada do início ao fim, protagonizada por um animal que a biologia insiste em classificar como presa. Dá para olhar para esse animal e enxergar só um herbívoro anormalmente agressivo. Uma anomalia sem explicação mais profunda. Mas parte dos pesquisadores que acompanham o rebanho há anos defende outra leitura, uma que muda completamente o tom dessa história. O marcado talvez não esteja caçando por vingança. Ele pode ter se tornado o guardião de um grupo específico dentro do rebanho, formado por várias fêmeas jovens e seus filhotes recém-nascidos, sempre posicionados a uma distância curta de cada confronto que ele vence. Se isso for verdade, cada ataque preventivo é, na prática, uma decisão calculada de proteção. Ele não espera que os predadores encontrem o grupo vulnerável. Ele elimina a ameaça antes que ela sequer sinta o cheiro deles. E há algo quase comovente nisso, se você parar para pensar. Um animal que a ciência sempre tratou como presa, decidindo por conta própria que não vai mais esperar pela violência chegar até ele, que vai até ela primeiro. Deixa o like agora, porque a reta final dessa história é onde tudo isso ganha um peso diferente. Os pesquisadores que documentam a existência de O Marcado enfrentam um dilema cada vez mais urgente. Um búfalo cafre atinge o ápice da força física entre 10 e 14 anos de idade. Depois disso, o corpo começa a cobrar o preço de décadas de confrontos. Articulações desgastadas, chifres rachados, um coração que já não sustenta o mesmo ritmo de resposta de antes. E se ele cair antes que as teorias sejam confirmadas? Seja pelo próprio peso da idade, seja por qualquer outra ameaça que a savana ainda reserve, talvez nunca se saiba ao certo o que realmente transformou esse herbívoro numa exceção às próprias regras da sua espécie. Os guardas de Kruger, sem poder interferir diretamente na natureza, torcem em silêncio para que a velhice demore a alcançar o marcado e para que a ciência ainda encontre as respostas que procura, porque a savana não tem heróis permanentes. Tem apenas intervalos de dominância, antes que o tempo cobre a própria dívida. A savana, enquanto isso, segue o seu ritmo de sempre. O sol nasce sobre o rio Sabi, exatamente como nascia antes de qualquer uma dessas histórias existir. Os rebanhos continuam pastando nas mesmas margens, indiferentes a quase tudo, menos a presença de um único animal entre eles. E talvez seja exatamente essa indiferença que torna a história dele ainda maior. Nenhum aplauso, nenhuma testemunha além de quem já sabe. O marcado não é só um animal de força descomunal. Ele é a prova viva de que a hierarquia natural, tão repetida em livros e documentários, pode ser reescrita por um único indivíduo disposto a recusar o papel que a própria espécie havia escrito para ele. Cada cicatriz no seu corpo é um argumento, e cada predador que recuou diante dele é uma sentença. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história onde a natureza prova que o papel de predador e presa nunca foi tão fixo quanto parece. Olá, pessoal! Se vocês curtiram esse vídeo, considerem se inscrever no canal. Toda semana a gente entra fundo em mais um caso que a natureza ainda não explicou por completo. E se puderem deixar o like, ajuda demais a gente a continuar trazendo essas histórias. Até a próxima!